Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Dani tá aqui para a gente fazer a correção da página 172 que a tia Dani deixou para vocês fazerem, tá? Então vamos ver se vocês acertaram, tá? Essa atividade é super gostosa de fazer, é fácil, tenho certeza que vocês tiraram de letra. Escreva para os números a seguir o valor posicional de cada algarismo assinalado em vermelho. Então, olha lá, aqui tá o 2, ele vale quanto? 2.000. Aqui é o 4 que está em vermelhinho, ele vale quanto então? 40. Aqui o 5 que está em vermelhinho, esse 5, ele vale quanto? 50.000. A D, esse 6, ele está em valor posicional de quem? 6.000. O 1, qual o valor posicional dele? 100. E o F, o 1, qual o valor posicional dele? 1 unidade. Nossa, tia Dani, então se eu colocasse o 2, que tá aqui, e mais 3 zeros, eu descobriria? Sim, exatamente. E aqui na unidade, como eu sei que é o último número, eu não preciso colocar os zeros, né? Isso, muito bem, olha aqui que tia legal, Mi. era o 4, no lugar do 5 eu coloquei o 0, ele se tornou 40. O 54. Aqui era mais difícil para mim, então eu coloquei o 5 e a quantidade de zeros igual a quantidade de algarismos que vem depois do 5. Muito bom, é isso mesmo. A 2. Qual dos seguintes cálculos é igual a 25.030? Então, eu teria que fazer o cálculo aí para eu poder saber qual deles é, né? Então, a tia Dani colocou alternativa B. 25 vezes 1.000, até fiz aqui embaixo, é igual a 25.000. Mais 30 ficou 25.030. Vocês vão ver que é a única que dá mais certinho. Então, galerinha, atividade 3. 15 vezes 10, vezes 10, vezes 10, mais 45. É a decomposição de qual número? Então, a tia Dani colocou aqui a letra C, 15.045. Vou mostrar aqui no caderno melhor que eu fiz para vocês, olha. 15 vezes 10 é igual a 150. 150 vezes 10, 1.500. 1.500 vezes 10, 15.000. Aí, 15.000 mais 45 deu 15.045. Então, é qual? É a atividade, é a alternativa C, 15.045. O 4, o algarismo 5 em 2.450 é igual a qual, galerinha? 5 vezes 1, 5 vezes 10, 5 vezes 100, 5 vezes 1.000. Então, a alternativa B, 5 vezes 10. A atividade 2, a tia Dani vai passar para vocês fazerem em casa. Mas antes, a tia Dani vai dar uma explicação, tá? Para vocês entenderem. E tem algumas outras atividades que são parecidas. Para realizar essa atividade, utilize a tabela de ordens do anexo 2 quando necessário. A tabela do anexo 2 é para vocês colocarem em ordem o número. Vamos supor o número 547. Eu vou usar a tabela aqui, galerinha, para colocar o número 547. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, 547. O 7 é quem? Unidade. O 4 é quem? Dezena. E o 5 é quem? Centena. Então, aqui eu tenho uma classe simples. E quantas ordens? Eu tenho 3 ordens. Mas a perguntinha está sendo assim, olha aqui, olha. Observe o número 547 e responda. A, quantos grupos de 100? Então, há 5 grupos de 100, não é? 547, 500, 5 grupos de 100. Ou seja, há 5 centenas ao todo. 5 centenas ao todo. Quantos grupos de 10? 54. Por que, tia Dani, 54? Não seria só 4 grupos de 10? Também. Por que 54? Porque de 10 em 10 eu não consigo formar o 100. Então, aqui eu tenho 4 grupos de 10 e eu tenho também os 50, porque de 10 em 10 eu consigo
os 500, porque de 10 em 10 eu não consigo chegar lá no 500, galerinha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, eu consigo chegar até o 500, então é ao todo. Então, quantos grupos de 10 eu tenho? 54 grupos de 10, ou seja, há 54 dezenas ao todo, tá? Lembra no material dourado, nas pecinhas das dezenas lá. Quantos grupos de 1 eu tenho? 7. Negativo, eu tenho 547. Por quê? De 1 em 1 eu consigo ter 7, de 1 em 1 eu consigo ter 40 e de 1 em 1 eu consigo ter 547. Lembra no cofrinho? Eu vou colocando um realzinho no cofrinho lá todo dia. Eu consigo chegar a ter 500? Consigo chegar a ter 1.000? Exatamente, consigo. Então, há 547 grupos de 1, ou seja, há 547 unidades ao todo. É ao todo, galera, sempre pensando nisso, tá bom? Essa atividade vai cair na prova ângulo. Eu espero que vocês entendam, compreendam, porque vocês vão ter atividade para fazer agora. Na página 173, vocês vão fazer até a atividade 6 aqui atrás. A tia Dani vai explicar para vocês, tá? Considere, a atividade igual que eu acabei de explicar. Considere o número 1234 e complete. Neste número, há quantos grupos de 1.000? Ou seja, há quantas unidades de milhar ao todo? 1234. Presta atenção. É só colocar na tabela, né? Isso, usa a tabelinha que tá aqui do lado, galerinha, para vocês descobrirem. Vocês vão ver, olha, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vai ficar fácil para vocês, tá? Quantos grupos de 100 eu tenho? Ou seja, quantas centenas ao todo? Quantos grupos de 10? Ou seja, há quantas dezenas ao todo? E quantos grupos de 1? Ou seja, quantas unidades eu tenho ao todo em 1234? Só pensar um pouquinho que vocês vão descobrir. Faz na tabelinha quem tem dúvida, tá? Observe o número 8.236 e responda. Quantas centenas há ao todo? Centenas há ao todo nesse número. Ou seja, quantos grupos de 100 cabem nele? Lembrando que a regrinha vale a mesma coisa, galerinha. Tá? Ao todo, de 100 em 100 eu consigo chegar lá no 8.000? Como é que é? Represente esse número na escrita multiplicativa e aditiva. Como que é multiplicativa e aditiva mesmo? 8 vezes 1.000 mais 2 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 6 vezes 1. Desde o começo do ano vocês fizeram aditiva multiplicativa, tá? Só relembrar, galerinha. Qual o valor posicional do algarismo 2 aqui, galerinha? Ele vale quanto esse 2? Que posição que ele tá? Unidade, dezena, centena, dezena de milhar, unidade de milhar? E aí? Considerando o número 40.132, responda. Quantas unidades de milhar ao todo há neste número? Ou seja, quantos grupos de 1.000 cabem nele? Coloquem aqui também, galerinha, no anexo para vocês conseguirem responder, tá? Quantas unidades ao todo há nesse número? Unidades, quanta ao todo nesse número? Ou seja, quantos grupos de 1 cabem nele? De 1 em 1, quantos grupos cabem? Escreva como se lê esse número. Tia Dani acabou de falar. 5. Leia as afirmações sobre o número 58.160. Então, vocês vão ver qual é a alternativa que dá certa, tá? Tem 1, 2 e 3. Então, vocês vão ver qual que está certa, risca que estiver certinha, para depois você saber qual das afirmações estão corretas. 1. A leitura desse número é 58.160? Tô certo, errado? Faz um certinho, um Vzinho aí para ver. Esse número tem 5 classes e 2 ordens. O que a tia Dani explicou sobre classes e ordens? Que a cada 3 números eu formo uma classe. E ordens, lembra no soldadinho lá, um atrás do outro, são quantidade de números. 3. O algarismo 5 vale 50.000? Aí vocês vão ver qual delas estão certas, a A, a B, a C ou a D, tá? Então, são 2 informações que estão corretas. Aí, a 6 é muito fácil, muito gostosa de fazer. Olha lá.
Complete os esquemas a seguir. 25 vezes 10 dá quanto? Esse resultado vezes 10 vai dar quanto? Lembra lá, moleza, lembra lá nos zerinhos, na regrinha dos zeros, tá? Quando eu multiplico, eu ganho zeros, né? E quando eu divido, eu perco. 6 vezes quanto que dá 600? E 600 vezes 10? 10 dá quanto? Agora, 2.800 dividido por 10 dá quanto? E esse resultado dividido por 10 vai dar quanto? Algum número dividido por 10 dá 1.700. E 1.700 dividido por 100 dá um resultado. Lembrando que se eu multiplico por 10, eu ganho um zero, por 100, 2 zeros, por 1.000, 3 zeros. E a mesma coisa na divisão. Se eu divido por 10, eu perco um zero. Se eu divido por 100, eu perco 2 zeros. Se eu divido por 1.000, 3 zeros. Ok, galerinha? Um beijo, um queijo. Boas atividades. Bye, bye.